Olá, segunda série. Vamos então aqui para a correção de mais uma prova, agora a prova parcial do terceiro bimestre. Lembrando que a gente faz a correção usando a tipo 1. Se teve alguma ordem ou alguma diferença para tipo 2, leve o problema então para a gente durante a semana, tá? E a gente mostra então a diferença de uma questão ou de uma prova para outra. Primeira questão, conteúdo então da professora Verônica. Considere a equação de hidrogenação do prop-2eno, né? O nosso propeno aí com uma ligação dupla. Dá uma olhada aqui, ó, que a questão diz que tem uma energia positiva, mas olha só, não tem aqui informando para vocês a variação de entalpia. A quantidade de energia recebida ou perdida, recebida ou liberada é sempre por ordem do reagente. Então, lembra que a seta significa igualdade, você pode muito bem pegar essa energia e escrever do lado esquerdo. Quando escreve do lado esquerdo, ela vai, então, inverter o sinal, igual o que a gente aplica na matemática básica. Então, o que que aconteceu com os dois reagentes, com propeno e com hidrogênio? Perderam energia. Agora, se a questão escreve como ΔH, aí como ΔH já é o balanço geral, produto menos reagente. Aí isso já dá, então, a expressão com o sinal de negativo. Então, vamos lá, preenchendo as lacunas. Nessa hidrogenação, a variação de entropia é negativa. E se é variação negativa, ela é exotérmica, libera energia. Então, ela se processa com liberação de calor. Então, vamos ver qual alternativa aqui, então, consegue colocar essa ordem correta para a gente, então. Tem que ficar negativa, exotérmica e liberação. Então, para a gente, nessa ordem, é a letra D. Vamos para a primeira, ó, segunda questão agora. A combustão completa da sacarose sólida. No finalzinho aqui, ó, já tem a fórmula para vocês da sacarose. Quem não lembra, tá determinado aqui, ó, C12H22O11, que é o nosso açúcar. Ele libera, olha, quando diz aqui para você que libera, não precisa colocar o sinal de negativo do ΔH. Se a entropia padrão de formação do gás carbônico é, então, para a gente lá, menos 393 kJ por mol e a água é menos 286, qual é a entropia padrão de formação da sacarose no estado sólido? Entalpia de formação, padrão, significa que a gente vai fazer o cálculo de toda a energia do produto, a soma de toda a energia do produto, menos a soma de toda a energia do reagente. Mas vocês podem ver que a questão não tem equação, vocês vão ter que montar esta equação. Então, bora lá. C12H22O11. Para que tenha combustão, o que mais precisa aqui para reagir com a sacarose? Precisa de oxigênio. Não existe combustão sem oxigênio. E aí você observa ali que vai formar água e vai formar gás carbônico. Então, CO2 e água. E aí não esqueçam que toda equação tem que ser balanceada, nem precisa pedir isso, isso é inerente à química. São 12 carbonos do reagente, no CO2 só tem um, vamos botar um 12 na frente, 12 mols. São 22 hidrogênios lá na sacarose, aqui na água 2, vamos botar um 11 aqui, ó. Falta só agora acertar o oxigênio. O oxigênio do lado do produto, ó, 12 vezes 2, 24, mais 11 vezes 1 na água, 11. Aí do outro lado, lá no reagente, tem que ficar também esses 35 aqui, ó. A gente já tem 11, só falta 24. Então aqui a gente vai ter que multiplicar por 12, ó. 12 vezes 2, 24. E aí, vamos botar os valores. Quanto é então ΔH desta reação? A questão informa lá para a gente no início que o ΔH, então, ó, libera menos 1.348. Vamos repetir, não foi colocado sinal de negativo no texto, porque o texto suprimiu o sinal e escreveu informação libera. Quem libera é reação exotérmica, então tem que ter o ΔH negativo. Nós não sabemos a entalpia, então, de formação da sacarose, é o que está sendo pedido, ó, é isso aqui. Do CO2, a questão informa que está aqui, ó, menos 393. Só que tem que pegar esse menos 393 e multiplicar por esse 12 aqui, porque é 393 por cada mol. Mas são 12, multiplica isso por 2, já já a gente faz a conta. A água, 286 aqui sendo liberados, negativo. Vezes quantas vezes, quantos mols de água? Vezes 11.
Aí vai ficar 393 vezes 12, já que é negativo, menos 4.716. 286 vezes 11, vai ficar então negativo, 3.146. E o CO2 e H2O são produtos. A gente vai somar isso aqui, ó. Nessa soma vai dar então, soma, conserva o sinal, vai ficar menos 7.862. E não tem nada do oxigênio. Por quê? Porque, por regra, por convenção, substâncias simples no estado padrão tem entalpia zero. É a única entalpia que vocês têm que botar nessa cabecinha aí. Então, o ΔH vai ficar a soma de tudo que tem no produto, menos a soma de tudo que tem no reagente. O ΔH a gente já sabe, ó. Isso aqui. Coloca lá no lugar da variação, menos 1.348,9. O produto a gente já somou aqui, deu menos 7.862. E do reagente é X. Aí joga X para o primeiro termo, vai positivo. Leva então o 1.348 para o segundo termo, vai positivo. E aí, dois valores com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Vai dar menos 6.513,1 kJ por cada mol. Com isso, então, a nossa alternativa correta é a letra D. Tá? Tem uma observação para vocês aí. Quem por acaso não conseguiu fazer ou acabou chutando, o tempo estava curto, lembra de um detalhezinho aqui, ó. Falou que é reação de combustão, é queimar. Se é queima, é porque tem liberação de calor. Então só poderiam ser as alternativas com sinais negativos, tá? Letra A de jeito nenhum nem pensar, letra D, letra C de jeito nenhum nem pensar. Então lembra aí, se ela é combustão, tem que ter variação de entropia com sinal negativo. Vamos lá para 2. A 2, beleza, né? Mais uma questão da apostila de vocês. Está pedindo para vocês escreverem a reação representada graficamente com seu valor de entalpia e depois pede da reação inversa. Vai lá. Então aqui, quem inicia, reagente, quem termina, produto. Então a equação é hidrogênio gasoso, lembra que precisa ter o estado físico, viu? É uma das informações da equação termoquímica. Aí alguém ainda pode até falar, ah, mas estava escrito no gráfico. Não, pediu para você escrever a equação. E aí o ΔH foi, então, liberado 241 kJ por cada mol. Depois escrever inversa. Inverte tudo, reagente vira produto, produto vira reagente, e na entalpia muda sinal. Então fica lá, hidrogênio, não, água, né, invertendo, água gasosa, que era produto vira reagente, hidrogênio gasoso, que era reagente, virou produto, meio mol de oxigênio, que era reagente, virou produto, e toda vez que inverte uma reação, muda o sinal. Vai ficar positivo, igualzinho o valor, só muda para positivo agora. Pronto. Questão melzinho na chupeta. Questão 4. Analise as equações termoquímicas e pede para você, então, prever o ΔH de uma reação de decomposição do calcário. Quem é o calcário? O principal componente do calcário é esse aqui, ó. CaCO3. Vai se decompor. E a questão diz que ele produz cal viva e dióxido de carbono. Então, vamos montar esta equação que a questão pede, não tem aí, mas está só determinada textualmente. Então, vai ser CaCO3, vai se decompor em CO2 e CaO. Ó, os estados físicos eu não vou colocar agora, tá? Porque é uma questão para gente de alternativas e diminui um pouquinho da escrita aí para mim. Aí, o que você vai trabalhar agora é para encontrar esse ΔH. Eu vou chamar esse ΔH aqui, ó, de, vamos ver, 1, 2, 3, vou chamar de 4, tá? Então aqui a gente quer encontrar o ΔH 4. Vou chamar essa aqui de ΔH1, vou chamar essa de 2, vou chamar essa de 3. Então, a técnica que usa ΔH de reações para chegar a uma outra reação é chamada lei de Hess. Então, a gente vai usar a lei de Hess. Na lei de Hess, seria o nosso ΔH, é a soma das entalpias das reações anteriores.
ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Lembra que é soma algébrica, tá? Se todo mundo tiver o mesmo sinal, soma, conserva o sinal. Se tiver sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior. Tá, então bora lá. Para chegar então a esta equação, vamos lá, eu preciso do CaCO3, o carbonato de cálcio. Ela está na primeira reação aqui, ó. Só que a gente precisa que seja um reagente. Eu preciso disso aqui, ó. Vamos levar isso como se fosse um manual de instruções para vocês. Aí você pega aquela primeira peça, você tem que pegar o CaCO3 e inverter para ficar do lado do reagente. Então a gente vai pegar a primeira pecinha lá, a primeira reação, CaCO3, inverteu, fica o carbono sólido do lado direito agora. 3/2, eu vou optar em escrever em decimal, tá bom? É 1,5. Então vai ficar ali 1,5 mol de O2 gasoso. E já que inverteu, vamos lembrar que tem que mudar o sinal. Vai ficar positivo 1.207. Depois eu preciso do CO2. Aonde está? Está na segunda equação. E o CO2 aqui, ó, já está no produto. Aqui na equação nossa, que eu falei que é o nosso mapa de instruções aí, já está então do lado do produto. Não precisa inverter então essa segunda equação. Vai ficar carbono sólido mais oxigênio gasoso, que dá gás carbônico gasoso do lado do produto. Já que essa segunda não foi invertida, não vai mudar o sinal, vai continuar negativo. 394 kJ por mol. Depois precisamos saber onde é que está o CaO. O CaO está aqui, ó, também no produto. Não precisa também inverter. E de novo, aqui a gente tem uma fração, eu vou optar em escrever decimal. Fica lá, cálcio mais 0,5 mol de O2 e do outro lado o CaO. Não foi invertido também. E se não for invertido, não muda sinal, continua negativo. E aí a gente, só para ter certeza, vai somar tudo para ver se a gente vai conseguir essa aqui, ó. Esse é o objetivo. Deixa eu só trocar a cor aqui. Vamos para o preto. Vai lá, carbono no reagente. Corta carbono com reagente. Aqui, ó, a gente tem um O2 mais meio O2. Eles estão do mesmo lado aqui, estão vendo? Ó? Do mesmo lado a gente não pode cortar, não, tá? A gente tem que somar. Então, 1 mais meio, na soma vai dar 1,5 O2 do lado esquerdo da seta. E tem 1,5 O2 do lado direito, ó. Corta esse com esses dois aqui, que a soma dá 1,5. O que sobrou para a gente lá é o que a gente, então, vai começar a organizar, então, para chegar ao final. Eu percebi, ó, que esse cálcio eu não escrevi aqui. Deixa eu escrever ali, ó, cálcio. E aí corta ele com esse aqui. Pronto. Sobrou então para a gente a equação líquida, CaCO3, depois das simplificações, dá o CO2 e dá o CaO. Tudo com as unidades que vocês estão vendo, com os estados físicos que estão lá. Deixa eu só arrumar aqui, porque ficou com a letra ruinzinha pra caramba aqui, mas vamos arrumar. Pronto. Aí vocês podem observar que essa reação conseguida, ó, é exatamente aquela que era pretendida. Pronto, a gente só faz isso, na verdade, para conferir, né? E agora, como é que eu vou fazer? Eu vou somar tudo isso aqui, ó. Lembra que é soma algébrica. Então, a gente vai ter que pegar, então, aqueles dois valores que são negativos e somar e conservar o sinal, tá? Já vou fazer isso aqui, ó, somar esses dois. Menos 394 com menos 637. Na hora que a gente soma isso aqui, deixa eu achar aqui, achei. Vai dar 1.028 negativo. Aí, como um valor é positivo, o outro valor é negativo, vai virar então subtração e conserva o sinal do maior. A gente já sabe que esse negócio vai ficar positivo, ó. Mais 179 kJ por mol. Com isso, a gente marca a alternativa correta, que é a letra I. Vamos lá, vamos ver a quinta aqui que ela reserva para a gente. A quinta questão, calcula a entalpia de reação de combustão completa do etano. Ó, mais um detalhe, combustão. Então, a gente tem certeza que esse ΔH aqui vai dar negativo, tá? Qualquer valor diferente aí que dê positivo, tem um erro, vamos procurar esse erro. Do etano, quem é o etano? É uma cadeia com dois carbonos com ligações simples entre eles.
Olha aí o conteúdo da Verônica passeando pelo meu, né? E de novo é combustão, tá? Então vamos organizar lá. A fórmula do etano, então, C2H6. Para que tenha combustão, precisa de oxigênio. E os produtos da combustão completa CO2 e água. Vamos fazer o balanceamento. Tem dois carbonos do reagente, o produto só tem um, multiplica por 2. São 6 hidrogênios aqui no reagente, vamos pegar a água e multiplicar por 3. Ó, 3 vezes 2, 6. Oxigênio agora, vamos ver quanto deu. 2 vezes 2 aqui no CO2 deu 4, mais 3 aqui da água, deu 7. Tem que ver o número que multiplica por 2, que dá 7. Pode ser na fração, pode ser decimal. Eu vou optar em escrever decimal, tá? 3,5 vezes 2. Só que nesse conteúdo, vocês viram que foi informado entalpias de ligação. Aí a melhor coisa a fazer é abrir essas cadeias ou esses compostos e escrever em fórmula estrutural. Vamos começar lá então pelo etano. São dois carbonos, como a gente já tinha feito lá em cima, com as ligações com hidrogênio para completar a valência. Depois, O2. É então para a gente uma ligação dupla de oxigênio com oxigênio. Depois, CO2. Duas vezes carbono entre oxigênio. E depois a água, três vezes hidrogênio e oxigênio. Pronto. Agora, qual que seria a técnica? A técnica de entalpia de ligação é a soma de todas as ligações rompidas no reagente menos as energias formadas no produto. Bom, a gente escreve desse jeito pela facilidade, tá? Mas o correto é correto dizer, né? É a soma de todas as ligações dos reagentes que serão rompidas, menos a soma de todas as energias de ligações do produto que serão formadas. Então a gente acaba colocando reagente e produto, tá? Então, ligações do reagente serão quebradas, do produto serão formadas. Aí vamos organizar de acordo com a tabela. Na tabela, informam para a gente que a ligação de hidrogênio e carbono é 413. Ó. Mas quantas vezes essa energia ou essa ligação se repete? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então a gente vai ter que pegar esse 413 e multiplicar por 6. Isso dá 2.478. Vocês observaram que nessa tabela não tem sinal, né? É porque essa técnica trabalha também em módulo. Depois, com a fórmula, com a energia rompida no reagente menos formada no produto, que vai dar para a gente o sinal. Ligação de carbono e carbono, ó, 345, uma vez só. Depois, a ligação dupla de oxigênio está aqui embaixo, ó, 493. E aí, esse 493 a gente vai multiplicar por 3,5. A gente não fez lá no etano porque era só um. Multiplica 493 por 3,5, dá 1.725,5. Esse aí, essa é a parte do reagente. Soma-se tudo isso aqui, ó. Nessa soma, então, vai dar para a gente um resultado de 4.548,5. Guarda isso aí, vamos para o outro lado. Ligação dupla de oxigênio e carbono. Está aqui, ó, 813. 803. Quantas vezes? Uma vez, mais uma vez, duas vezes, só que multiplicado por 2. 2 vezes 2, 4. Multiplicamos isso, então, vai dar para a gente o resultado 3.212. Depois a ligação de hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio está aqui, ó, 462. Quantas vezes? Uma, duas, só que vezes 3. Então, uma, duas vezes 3 vai dar, então, vezes 6. Multiplica 462 vezes 6, dá 2.772. Pronto, somamos isso. Dá 5.984. Então, é mais uma questão de matemática básica do que química mesmo, né? Energia do reagente. As energias das ligações quebradas.
4.548,5 menos a totalidade das ligações formadas, que é esse 5.900 aqui, ó. 984. E aí vamos fazer a subtração, conservar o sinal do maior, e como a gente já tinha falado, é combustão, tem que ser negativo e dá realmente esse resultado negativo, né? Fazemos o cálculo então para ver quanto dá, e dá então 1.435,5 kJ por mol. Pronto, espero que tenham conseguido fazer a questão com facilidade. Vamos lá para a frente B. Na frente B, dá uma olhada aí, ó. Questão 5. O linalol, que é uma substância orgânica e pronto, o que que pede para gente? O nome dele. Ele é um álcool, olha só, presença de hidroxila ligada em um carbono saturado. Então a gente já sabe que o nome tem que terminar em O. Todas as alternativas terminam em O, né? Não ajudou nada. Então vamos numerar para organizar o nome. Numeração é na extremidade mais próxima desse grupo. Aí a gente tem um carbono fora da numeração, que é um radical com um carbono, então ele é metil. Tem um outro aqui fora da numeração, então ele é uma ramificação, que a gente também chama de radical, ele é metil. Como tem o mesmo nome duas vezes, a gente não escreve duas vezes, a gente escreve dimetil. Mas indicamos que um está no 3 e o outro no 7. Então o nome vai iniciar assim, ó, 3 e 7, dimetil. Já dá para olhar na alternativa, hein? Ó, a letra A e B, ó, nem pensar. 3 e 7 ali só pode ser C, deu E. Aí, 8 carbonos. 8 carbonos é octa. Tem duas duplas, ó. Entre 1 e 2, uso o menor número para informar. E entre 6 e 7, uso o menor número para informar a posição, que é 6. Então vai ficar dien. E aí? Elimina ainda? Elimina, né? Que é a única que tem 1 e 6 dien é a letra C. E aí, só para fechar, a hidroxila está no 3, então 3-ol. Com isso, confirma a letra C. Vamos lá para a próxima. Questão 6. Algumas substâncias orgânicas possuem a propriedade de proteger a pele. Os ácidos carboxílicos são um exemplo. Então diz aqui, ó, que você vai ter um ácido carboxílico com massa molecular 130. Então a soma das massas de todo mundo que está lá tem que dar 130. E aí qual seria o nome correto para ele? Ó, a letra A a gente já vai descartar, tá? Porque não está colocando que são 7 carbonos? Se são 7 carbonos, não pode ser hexanóico, tem que ser heptanóico, tá? Então a letra A a gente está descartando. Aí a 8 octanóico, tudo bem. A 7 ó, heptanóico, tá certo. E 6 hexanóico. Agora a gente tem que ver qual que vai dar justamente 130. Eu vou começar pelo menor, tá? Vou começar com 6 carbonos aqui. Vou começar então da letra D. Então, para 6 carbonos, seria então CH3, CH2, 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 CH2. Deixa eu contar, senão eu vou esquecer aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí o sexto carbono, já que ele é ácido carboxílico, tem uma dupla O na extremidade e um OH. Então, aqui são com 6 carbonos, tá bom? Aí vamos ver quantos hidrogênios tem: 3, 5, 7, 9, 10, 12. E 2 oxigênios. Como é que a gente descobre, então, qual que é a massa molar dele? Pegando a tabela periódica, vocês têm lá no final da prova, a massa do oxigênio é 16 vezes 2, que dá 32. A massa do hidrogênio é 1, 12 vezes. E a massa do carbono é 12, que você vai multiplicar por 6, que dá 72. E soma. Se der 130, pronto, marca a letra D, está resolvido. Então, 2, 2, 2 e 2 dá 6. Aí 7, 10, 11, 116. 116, então, gramas por mol é a massa molecular ou 116 unidades de massa molecular. Então, a letra D também não pode ser. Aí, se a gente for colocar mais um carbono, deixa então acrescentar mais um carbonozinho aqui, tá? Eu vou fazer uma emenda aqui pra gente, ó. Tá certo? Só que eu vou apagar uma ligaçãozinha ali. Vou apagar essa ligação aqui, ó. Perceberam?
Quantidade de ligações está certa, né? Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete carbonos. O que que mudou nessa forma? Mudou justamente um CH2, esse que eu acrescentei aqui, ó. Então, CH2 sozinho daria massa carbono, que é 12, mais os dois hidrogênios, dá 14. Então, a diferença de uma cadeia com 6 carbonos para 7 vai ser massa 14. Então, se for C7, H, então, vai dar para a gente 14. E O2 é aumentar 14 na massa, ó, 116 mais 14. Vai dar justamente os 130 unidades ou 130 gramas por mol. Por isso, o correto para a gente é a letra C. Vamos lá para a próxima, 7. Ésteres são compostos orgânicos usados como flavorizantes, conferindo sabores de alimentos. O etanoato de propila, bora lá. Como é que se forma um éster? É a partir de um ácido carboxílico mais um álcool, que vai formar então para a gente água e éster. Então, o éster veio de um ácido e um álcool. Então, vamos ver o nome lá: etanoato de propila. Então, a característica do éster é ter um carbono dupla O, um oxigênio heteroátomo. Então, etanoato significam dois carbonos. Tá aqui, ó. Dois carbonos seria o etanoato. Propila são três carbonos, sequencial, CH2, CH3, CH2 e mais um CH3. Então, esse lado daqui, ó, é o lado que veio do ácido. Então, já que ele veio de um ácido, o ácido termina em óico. Então, ele veio do ácido etanóico. Qual a única alternativa que tem ácido etanóico lá? É a letra C. E esse lado de cá é o que veio do álcool. Então, com três carbonos, ele é o propanol. Então, ele veio, então, do ácido etanóico e o propanol, que também poderia ser colocado para vocês, propan, um ol. Só não teve o interesse de identificar a posição, né? Mas como é o ácido etanóico, a única possibilidade, por isso que a gente já sabe que é a letra C. Questão 7. Aí é grupo funcional, é bem facinho, né? Vai lá. Dupla O na extremidade, acompanhada respectivamente de um hidrogênio. É aldeído. Oxigênio heteroátomo entre carbonos é um éter. Depois, hidroxila, ligado diretamente no grupo aromático, é fenol. Aí só a gente olhar então qual é a alternativa que sequencialmente, nem precisa ser sequencialmente, né? Que tenha esses três grupos. Letra A, fenol, éter e aldeído. A letra A. Bora lá, tá acabando. Questão 9. Com a fórmula molecular C3H6O, escreva um aldeído e cetona, tá? Aí você escolhe então como fazer. Você pode deixar os hidrogênios, né? Mas desde que seja a estrutura correta. Para ser aldeído, como a gente já viu, ó, só retornando, tem que ter na extremidade isso aqui, ó, um carbono com uma ligação dupla ali. Então, são três carbonos, um, dois, três. Já que é aldeído, tem que ter uma dupla O na extremidade. Pronto, você pode parar aí se quiser. Mas se você colocar hidrogênio, lembra da regrinha, tá? Tem que acrescentar o número correto para evitar ficar aí bagunçando a sua prova. Cetona, qual a diferença? Essa dupla O não pode ser na extremidade. É só fazer, então, os três carbonos e colocar a dupla O, a carbonila, então, no carbono terciário. Pronto. Fez desse jeito? Tá ótimo. Aí, se quiser acrescentar hidrogênio, lembra de colocar em todos. Pronto. Tá aí a 9, fechadinha, terminada. Questão 10 é para dar nome. Primeiro vamos identificar o que são cada um deles, tá? Aqui tem carbonila, então este é o grupo cetona. E se é o grupo cetona, isso vai terminar em una. Numera começando na extremidade mais próxima da carbonila. Parou aqui, vai direto ou desce. Se você for direto, você numera
6, 7 carbonos. Se você descer, vai ser 7 também. Lembra que não tem o tanto faz para a gente nesse caso, né? O correto é o sentido em que se faça a numeração para mais radicais. Então, para a gente é o correto aqui, ó. Em todas as aulas que eu fiz revisão, e eu fiz 2 aulas de revisão, eu coloquei exemplos disso. 2 carbonos juntos, etil. Lembra lá, livro 4, nas páginas 142 e 143. Então, os principais radicais para a gente, então, usar até o final do ano. Um carbono só é metil. Na hora de escrever os radicais, escrevemos em ordem alfabética, por isso que vai etil primeiro. Então, 5, hífen, etil. É hífen, não pode mudar, são regras para os nomes. O metil está no 6, hífen 6 metil. Todo número, toda posição é separada do nome por hífen, famoso tracinho. 7 carbonos, hept. Só tem ligações simples entre os carbonos, am. E aquele grupo, cetona, está na posição 2, então 2 ona. Variações desse nome. Se você quiser, pode tirar esse hífen, deixar o espaço. Se quiser, pode grudar tudo, e ainda pode tirar o H e grudar tudo. Agora aqui para a gente é um álcool, porque tem hidroxila ligada em carbono saturado. E a classificação, só para complementar, ele é um diálcool, tem 2 hidroxilas. Então, se ele é diálcool, a gente também chama de diol. E aí começamos, já que a cadeia é fechada, por ele. E eu vou então para a direita aqui, ó, para que esse radical fique com o menor número possível. 4, 5. Aí esse radical, 2 carbonos, etil. Então começa de novo. Radical na posição 3. 3, etil. De uma cadeia fechada. Começa com ciclo. Toda cadeia fechada você tem que informar que é ciclo, a não ser os aromáticos, né? Os aromáticos não têm esse uso. Tipo lá, benzeno, naftaleno, é só mesmo a indicação do nome. Então, ciclo, aí são 5 carbonos na cadeia principal, 5 é pente, só tem ligações simples. Ah, e aí vocês estão vendo tem 2 hidroxilas, ó, uma no número 1 e a outra no número 2. Uma hidroxila só é ol, 2 fica diol. Aí vamos lembrar, ó, consoante, consoante, vem um O que é a partícula de ligação aqui, tá? Esse O faz parte do nome. Vamos lá, eu espero que tenham ido bem nessa prova. Qualquer dúvida, então, a gente vai se falando então durante a aula, tá? Até logo para vocês.